TVC, a TV do Correio da Manhã. Pessoal, estamos em mais um programa Fala Doutor, comigo, doutora Luiz Barbosa Filho, e hoje eu vou entrevistar o médico dermatologista e infectologista, meu amigo, Dr. Marco Lizerri. Obrigado, Marco, pela sua presença. Obrigado você pelo convite. Estou vindo aqui no dia do meu aniversário. Aí, tá vendo? Parabéns. Aproveitar. Fazendo quantos anos hoje? 64. Tá bom, tá forte ainda. Ô Marco, fala um pouco para o pessoal de casa aí sobre a sua trajetória na medicina, sua dedicação aí na saúde pública, na saúde privada. Fala um pouco para o pessoal conhecer. Bom, já estou beirando os 40 anos de formado, né? Então, já tenho uma trajetória já de longa data. Comecei minha carreira no SMH, no antigo SMH, onde eu fiquei muitos anos, fui diretor de lá durante algum tempo, presidente do Centro de Estudos de lá, quase 10 anos. Minha formação em doença infecciosa, eu continuei trabalhando no setor de doença infecciosa, né, nesses últimos anos, e só saí agora há pouco tempo para assumir a direção do NELSAERP, até seu convite, né? Em 2021. E sou infectologista do Hospital Unimed, né? Já há 20 anos. Com uma longa história lá dentro, inclusive com relação à questão da pandemia, né? Não só de lá, como com relação ao município, né, que nós participamos juntos. Participamos junto com o Luiz Arnaldo, fizemos um time de trabalho para orientar a vacinação. Né? Zé Henrique. Zé Henrique também. E assim, como dermatologista, eu fui chefe do setor de dermatologia do SMH, do Hospital Santa Teresa, do qual eu fiquei 25 anos, e fiquei também como infectologista lá, chefe da CCH de lá, por 25 anos. Praticamente formei todos os serviços de controle de infecção da Congregação de Santa Catarina, eu que abri o de Nossa Senhora Conceição de Três Rios e o de Teresópolis. Então, assim, trabalhei bastante. Muito. Agora eu estou reduzindo um pouquinho. Ô Marco, fala um pouco aí para o pessoal de casa sobre essa questão que a gente está vendo. Aconteceu isso muito na pandemia, né? A gente vivenciou isso trabalhando junto. Sobre essa questão que as pessoas estão deixando de tomar vacina. Você como infectologista, como você entende esse movimento anti-vacina? Bom, Luiz, você sabe muito bem, né, o que a gente brigou, o que a gente batalhou no período da pandemia pela vacinação, né? A alegria que foi quando a gente recebeu a vacina lá no Petropolitano. A gente estava junto lá, que chegou de helicóptero, a primeira dose, né? É uma coisa inesquecível, né? Foi muito emocionante. Aquilo foi emocionante. E as brigas que teve no período lá, existia lá um governo contra a vacina, praticamente, né? E eu fui muito agredido nas redes sociais, porque eu falava direto na televisão, né, sobre a pandemia, sobre vacina, e me chamaram até de genocida, que eu indicava vacina. A gente viu acontecer, né? Você viu como secretário de saúde,
a virada que foi com a vacinação com relação ao número de casos de Covid e a diminuição da gravidade dos casos, né? Quando bateu 60%, 70%, a gente já estava praticamente, da população vacinada, a gente estava já caminhando para a regularidade. A mortalidade caiu absurdamente hoje, né? Lembra os leitos de CTI, como é que ficou vazio? Nossa! E na época, né? É. Lembra a gente na Clínica Médica como é que ficava? Então, assim, a vacina foi uma grande vitória, né? Apesar de terem pessoas que até hoje falam que não vão se vacinar, eu acho isso aí uma coisa absurda, porque foi ela que salvou a humanidade, né? Na verdade, das complicações e diminuiu a mortalidade, né? Porque senão a gente teria um número de mortos absurdo no mundo, né? Então, foi uma vitória. E eu, assim, vacina no meu consultório, na orientação aos pacientes meus da Unimed, eu sou muito positivo com relação a essa questão, né? Hoje nós temos uma gama de vacina muito aumentada. Você vê, o Covid melhorou, mas o vírus sincicial respiratório explodiu, né? Então, assim, hoje em dia eu peço para as pessoas se vacinarem, porque a mortalidade das pessoas idosas está aumentando muito por causa desse vírusinho aí. Que é o vírus da gripe, né? Que é o vírus sincicial respiratório. O sincicial respiratório. O vírus da gripe, tá? É muito importante a vacinação, importantíssima, né, para toda a população. E agora saíram trabalhos, né, até com relação à vacinação para herpes zoster, que é uma vacina nova. Que está incluída no SUS a partir do ano que vem. Que a vacina do herpes zoster e a vacina da gripe, ela diminui o número de casos de demência. Isso saíram vários trabalhos já falando sobre isso. E a outra vacina que eu tenho batido bastante, Petrópolis, a cidade que tem o maior número de idosos do Brasil, pelo IBGE, por cabeça, per capita. É mesmo? Então, assim, a gente vê pela Unimed Petrópolis que tem um número imenso de pacientes idosos na sua carteira. Isso é verdade. E, assim, a mortalidade por pneumonia, ela diminui 50% nas pessoas que se vacinaram com a pneumo-20, que é a antipneumocócica. Então, a cada dia que passa, a prevenção passou a ser um dos fatores primordiais para a qualidade de vida das pessoas, né? Então, assim, é evidente que eu sou um defensor das vacinas e você sempre foi também. E a gente briga para que essa cultura se implante, né? O nosso PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, ele é elogiado mundialmente, né? Sim, considerado o melhor do mundo, né? Exato. E a gente tem visto aí saindo notícias do retorno do sarampo. Sim. Né? Sim. Como é que pode? O sarampo está voltando, que praticamente já era erradicado, mas por quê? Os pais não estão vacinando as crianças mais. Exatamente. Uma coisa que era tradicional, né? Você ia lá tomar vacina. Exatamente. Exatamente. São várias vacinas, né, que estão surgindo cada vez mais com o poder de reforço ampliado, né? Tem a meningocócica, que também é muito importante, né, do ponto de vista de saúde pública. Então, assim, a vacina hoje é sinal de qualidade de vida. Eu costumo colocar assim, porque a melhor coisa na saúde é a prevenção, né? É a melhor coisa para tudo, né? Estava vendo você falar de hipertensão, né? Atividade física, né? Não, aí saiu, você falou do estudo, eu vi no congresso em São Paulo recente, e no congresso mostrou da questão da vacinação para gripe, o quanto isso diminuiu o risco de infarto nas pessoas idosas. Porque você tem a gripe, você tem uma descompensação, né, do próprio quadro infeccioso, febre, vai aumentar a taquicardia, e se ele já tiver uma placa comprometedora ali na artéria, quando começa a acelerar demais o coração,
vai faltar sangue naquela região, pode vir a infartar. Sim. E o paciente com insuficiência cardíaca também, ele descompensa com quadro gripal, como pneumonia e outras doenças, né? Sim. Hoje pro idoso, você recomenda tomar quais vacinas hoje que deveria tomar? Olha, a gripe é uma vacina super importante. A de vírus sincicial respiratório, pela mortalidade que está aumentando muito por esse vírus aí. Que entrou no SUS agora, né? Que antes... Vai entrar no SUS agora para próximo ano. Porque a mortalidade aumentou muito, né? Porque antes o vírus sincicial respiratório era uma preocupação que a gente tinha mais com crianças por causa da bronquiolite, era a principal complicação. E hoje já atingiu o idoso, né? Principalmente as pessoas acima de 60 anos. Então, assim, fundamental, né? A vacina para herpes zoster, eu acho, assim, fundamental. São duas doses, né? São duas herpes doses. zoster, né? 2 doses. Intervalo de quanto tempo de uma para outra? 3 meses. 3 meses. E aí saiu esse trabalho aí da diminuição da demência, né? Para pessoas que tomam essas vacinas da gripe e do herpes zoster. E eu acho assim, basicamente de idosos são essas aí. Né? E a pneumocócica, que eu falei, que é a pneumo 20, né? Que ela reduz a mortalidade por pneumonia em 50%. Eu fiz um trabalho na CCH lá do Hospital Unimed, que eu até apresentei para o pessoal da ONU que veio lá, fazia a auditoria lá do hospital, e eles acharam... Explica só para o pessoal de casa o que é a ONU, Marco, só para o pessoal entender. É uma acreditação de hospital. De um hospitalar, é uma das mais famosas que tem, né? E o Hospital Unimed, ele tem essa acreditação. E eu fiz um trabalho e eu apresentei para a médica que veio fazer a auditoria, que dos pacientes que evoluíram com pneumonia, que necessitaram internar no Hospital Unimed, a maioria tinha acima de 80 anos. E o segundo dado importante é que a mortalidade era muito alta nessa faixa etária. Então, nós estamos sugerindo lá para a operadora para fazer um trabalho com um laboratório de vacina para fazer a vacina a preço de custo para vacinar esses pacientes acima de 80 anos. Para diminuir a internação e diminuir a internação e diminuir a mortalidade. Perfeito. É isso aí, pessoal. Terminamos o primeiro bloco. Voltamos já já com o Dr. Marco Lizerri, falando sobre mais assuntos de prevenção. Até daqui a pouco. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse
www.correiopetropolitano.com.br. Pessoal, voltamos. Estou aqui com o Dr. Marco Lizerri. No primeiro bloco a gente falou de vacinas, né, Marco? E vou dar continuidade a esse assunto, porque eu já vi várias reportagens, principalmente até reportagem mais direcionada nos Estados Unidos, de que tem lá uma campanha muito anti-vacina, e até alguns estudos que tentaram desenhar a questão da vacinação direcionada para a pessoa desenvolver o quadro de espectro autista. No meu entender, isso é um desserviço que afasta a pessoa da vacinação. Meu Deus. Mas como você vê essa linha e como que a gente pode trabalhar com quem está em casa, né, para entender, falar que isso não é a verdade, né? Olha, são coisas que surgem aí que são totalmente absurdas, né? Que é uma coisa que já veio da época da pandemia, já essa questão que fez com que a vacinação do sarampo, a tríplice, né, todas essas vacinas caíssem absurdamente. É evidente que tem algumas vacinas que são de vírus atenuado, que elas podem provocar doenças, mas é uma coisa raríssima de acontecer, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer medicamento, né? O medicamento tem efeito colateral, então tem algumas pessoas que podem ter. Agora, a vacina, ela salva a vida. É isso aí. Ela dá qualidade de vida, né? Então, assim, as pessoas não podem, de repente, teve alguns trabalhos que foram publicados a nível mundial que prejudicou um pouquinho também, que foi com relação às doenças desmelinizantes. Guilherme O pessoal Barreto começou a publicar, mas isso aí não foi comprovado, isso aí foram artigos que saíram sem nenhuma fidelidade com relação a trabalho científico, assim, não tinha aquela acurácia, né, aquele estudo, né, até o final, né? Então, eu acho que a grande maioria desses problemas que a gente tem hoje, dessas falácias aí do pessoal falando de vacina, eu acho que é com relação ainda à questão da pandemia, aquela questão que foi colocado, inclusive pelo nosso ex-presidente, né, de que a vacina você vai virar jacaré, né? Lembra dessa história? Então, assim, coisas absurdas, coisas que não têm sentido nenhum, né? Não, e na pandemia, o que surgiu de medicamento para tratar a Covid era brincadeira, né? Tudo tratava. Não, foi, você lembra, né? Na época, né, ivermectina, hidrocloroquina. A briga que foi, você era secretário de saúde, e eu e o Zé Henrique, a gente que ficava lá ajudando lá com relação à questão de protocolos, de protocolos, que teve aquela coisa da Câmara que queria distribuir ivermectina para a população, Sim, lembra? foi, lembra? Que na época você teve que peitar, o Ingo teve que peitar. Verdade, né? E foi assim, foi uma coisa muito complicada, né? Você imagina, né? Tem, inclusive, coisas que pouca gente sabe, é que teve pessoas que morreram por causa da ivermectina. Teve um advogado famoso na cidade que faleceu por causa da ivermectina. Que ele tomava ivermectina todo dia. Acabou fazendo lesão hepática e principalmente a renal, que foi o que complicou a vida dele. Superdosagem, né? Exagerado. Então, assim, teve muita coisa, né? A hidroxicloroquina, né? Que foi uma coisa que inicialmente se falou. Iniciou lá na China, no primeiro início da doença. Começou aquela coisa, a gente chegou a usar lá no Hospital Unimed, foi não teve zero à esquerda, resultado zero. Não teve resultado nenhum, né? Então, assim,
aquela época da pandemia foi muito complicada também, porque a gente não conhecia nada, né, Luiz? A doença era muito nova, né? A gente tratava, assim, a gente foi conseguindo formular os protocolos à medida que começaram a sair os trabalhos na China. Corticoide, né? Clexane, era o que começou a fazer... Foi o que salvou o povo. Salvou. Né? E a gente salvou muita gente nessa época. Né? Muita gente. Oxigênio em dose baixa quando precisava. Depois já não era tão necessário oxigênio assim, fisioterapia. Exatamente. E das vacinas em gerais, muita gente fala de efeito colateral, como você citou bem aí. Um dos principais efeitos colaterais de todas as vacinas, que são totalmente iguais, né? Então, a mais frequente é uma febrículazinha, que dá um dia no máximo. Dor local, né? Às vezes incomoda. Dor local, mas assim, as vacinas, essas vacinas que nós colocamos na rede pública e privada, elas dão muito pouco efeito colateral. Raramente você vê a pessoa com efeito colateral. Então, vou te fazer uma pergunta aqui, que a gente vê muito isso. E eu acredito que muita gente até nem tomou a vacina da gripe, porque a nossa aderência na cidade hoje, pela vacinação da gripe, está muito baixa. Está em torno aí de 42% da população que foi tomar a vacina da gripe. Nossa, está baixa. Baixa. Muita gente fala que tomou a vacina da gripe e teve gripe. Isso é mito? Ou é mito. Ou é verdade? Não, fala aí. Isso é mito. A vacina dá gripe? Não dá gripe, né? Não, a vacina não dá gripe. Claro que não. O que eu falo para os pacientes, e aqui eu estou falando com um infectologista que vai tirar a mesma coisa que eu falo. Quando você tomou a vacina, você já estava contaminado pelo vírus e provavelmente o vírus ali, naquele período de latência, que é de 7 a 5 dias, apareceu a doença. E tem outras coisas, que assim, tem muita coisa, tem vírus sincicial respiratório, que é outro vírus, a vacina da gripe não pega. É verdade. Né? Você tem outros vírus aí que correm um vírus que nos últimos 2 meses tem aparecido bastante, é o Coxsackie vírus, que dá febrão em adulto, criança, da vasculite, da lesão na pele, entende? Então, assim, tem outras viroses, né, que não são influenza, que provocam sintomas respiratórios também, né? Tem a famosa sinusite, né, nesses períodos muito frios aí, né, que a pessoa fala, eu tô peguei uma gripe prolongada, e aquilo não é gripe. Que nem outro dia foi uma senhora lá no meu consultório, doutor, estou há 3 semanas com gripe. Eu falei, não, a senhora não está com gripe. É de 3 a 5 dias no máximo. A senhora deve estar com outro quadro aí, deve ter algum quadro bacteriano associado. E a radiografou, não deu outro, era uma sinusite extensa. Então, assim, as pessoas, elas, assim, tudo é gripe. Pareceu um sintoma de febre, congestão, gripe. E às vezes não é, né? Às vezes não é. Às vezes é uma doença bacteriana, né? Uma sinusite, é uma pneumonia, né? É uma laringotraqueite, né? E o uso de Tamiflu na gripe, Marco? Então, usa só na influenza ou na gripe comum? Olha, é só na influenza, basicamente. Ele ajuda a diminuir o período? Ajuda a diminuir os sintomas graves da doença. Quando você pega um paciente que realmente está com um quadro gripal muito forte, né? Hoje a gente tem o teste para influenza, que você pode fazer. Na farmácia, né? Para influenza A e influenza B. Faz na farmácia, não faz? Tem algumas farmácias que estão fazendo, né? A Pacheco faz, a Raia faz, aquela outra que tinha teste para Covid, esqueci o nome agora, faz também. Então, assim, mas a gente só usa o Tamiflu mesmo para quadros severos, para gripes severas, principalmente idoso e criança, né? Porque eu vejo muita gente comprando, sabe? Tô gripado, vou fazer a gripe diminuir, vou tomar o Tamiflu. Aí toma de qualquer maneira. Não tem necessidade, né? Não tem necessidade nenhuma, né? Mesmo porque é aquela questão, ela é mais indicada para influenza, né?
Da influenza. E ao mesmo tempo que a pessoa toma o Tamiflu para gripe, muitas vezes a pessoa está gripada e aí ele compra antibiótico para tomar. Tu já deve ter visto isso. Não, isso é frequentíssimo. Então, você que é um infectologista, a gente sabe da questão da resistência antibiótica provocada por uso indiscriminado do antibiótico. Que as pessoas vão na farmácia e conseguem comprar sem receita. Isso aí é um assunto que as pessoas desconhecem, que é a questão da resistência bacteriana, né? Essa é uma realidade que a gente está vivendo dentro dos hospitais, né, e fora dos hospitais, né? Antigamente, algumas bactérias você só tinha em ambiente hospitalar. Hoje já tem Camarsa, que é o estafilococo resistente à oxacilina comunitário. Hoje você tem as cepas de beta-lactamase de espectro ampliado na comunidade, você já tem. Infecções urinárias por bactérias multidroga resistentes, esses pacientes que têm infecção urinária, que tomam antibiótico. E não melhora, né? Para valer, né? Mesmo sendo bacteriúria, que você não precisa tratar, vai lá, apareceu no exame, toma antibiótico. O que acontece? Hoje, a gente está tendo um índice elevado de pessoas que chegam nos hospitais, principalmente idosos, com infecção urinária por bactérias multidroga resistentes, inclusive KPC, né? Que é uma bactéria que é resistente a todos os antimicrobianos, só sensível a Ceftazidima bactam, que é um tratamento caríssimo, né? É um tratamento que, se começar a usar no Brasil, a gente quebra os hospitais. É 25 mil, 7 dias de antibiótico. Caramba! Né? Então, assim, as pessoas e os médicos também têm que tomar mais cuidado com relação à questão da caneta para prescrever antibiótico, porque hoje, né, tem vários infectologistas famosos que falam que a gente está vivendo a era pós-antibiótica. Quer dizer, está ficando cada vez mais frequente um indivíduo chegar no hospital com uma infecção e você não tem antibiótico para tratar. Não tem antibiótico nenhum para fazer. Inclusive Ceftazidima bactam, eu já vi resistente. Já vi resistência. Então, assim, existem outros antibióticos para KPC? Existem, mas infelizmente ainda não chegaram no Brasil. Quando chegar, vai ser difícil o poder público comprar, porque é muito caro, né? Então, aqui a gente tinha que fazer um trabalho mais amplo, que foi pedido pela Anvisa, que é o controle sobre a carne humana, né? Porque os indivíduos, eles tratam os animais com antibióticos de amplo espectro, vancomicina, né, Ceftazidima. E tudo passa resistência para o indivíduo. E o que acontece? Isso acaba gerando resistência, né? As aves são tratadas com vancomicina. Então, assim, a gente está numa situação que o Brasil ele tinha que ter uma política mais ampla com relação à questão do controle de antimicrobianos. Eu acho que é uma questão que lá na frente vai criar problemas muito graves, né, e já está criando nos hospitais públicos. Né? Então, assim, pessoal, abriu o olho, que a coisa está ficando esquisita. Ô Marco, só tenho que te agradecer pela sua presença. Vou pedir para você deixar seu endereço onde você atende, teu consultório. Quem de casa quiser te procurar, pode falar, faz o teu jabá aí. Então, eu atendo na 16 de março, né? 102, sala 203, edifício Batam, e atendo no Centro Médico Luiz Pasteur. São os dois locais que eu faço atendimento de consultório. É isso aí. Pessoal, terminamos mais um Fala Doutor. Fica a dica de hoje: regularize suas vacinas e não tome antibiótico sem orientação médica. Até o próximo programa.
TVC, a TV do Correio da Manhã.